Bom dia, meus queridos alunos. Estou dando início à nossa aula hoje de uma forma um pouco diferente. Normalmente vocês já dão de cara com o meu rostinho, né? Mas hoje estamos diante de uma imagem de uma obra de arte do período medieval, da Idade Média. E aí eu quero que vocês façam uma reflexão sobre o que essa imagem está querendo nos passar. Lembrando que o período medieval possui um vínculo, né? Já de início a gente pode lembrar que existe um vínculo com a Igreja Católica, né? Com a ideia do divino em si. E essa imagem está passando para nós, né? No centro dela existe uma representação de algo sagrado, certo? Com seres à sua volta, né? Que são representados a partir de anjos, de seres humanos também, que estão honrando, dando honra a esse ser central, né? Que é o divino, digamos assim, que representa algo sagrado. E eu quero mostrar outra imagem para vocês também, que passa uma ideia um pouco diferente, digamos assim, tá? Essa imagem daqui, deixa eu fechar esse negócio aqui. Essa imagem daqui, essa obra de arte, ela é muito conhecida, né? Com certeza vocês já viram em algum momento da vida. Ela se chama A Criação de Adão, de Michelangelo. Gente, dá para perceber que é retratado aqui um homem mais forte, um homem que possui uma imagem totalmente diferente daqueles que a gente viu na outra obra, né, que eu mostrei do período medieval. E aqui a gente tem um homem mais velho, que representa a figura de Deus. E aí, gente, existem muitas interpretações, né, algumas interpretações sobre essa obra. Mas o que eu quero destacar aqui é que essa imagem retrata a criação de fato de Adão, mostrando que o homem é a imagem e semelhança do próprio Deus. E aí isso já existe na própria Bíblia, né? Essa ideia da imagem e semelhança do próprio Deus. E essa obra, deixa eu virar aqui a câmera, para vocês darem de carinho comigo. Oi. E essa obra, ela representa o início, digamos que, de um novo momento na história da humanidade. Essa obra ela é marcada aí pelo renascimento, né, pelo período renascentista, pelo período humanista também, e ela possui um significado muito grande. Como eu disse, é a imagem de um homem mais forte, né? Quando a gente estuda os processos, as transformações, eu falo que a história ela é marcada por transformações e avanços, né? Então, quando a gente estuda o período da Idade Média, a gente vai ver aí entre o século XI e o século XV o que a gente chama de Baixa Idade Média. E esse período ele é marcado pelo enfraquecimento e pela queda do feudalismo. O feudalismo era o sistema vigente aí, né, da Idade Média, era o que prevalecia, era esse sistema feudal, e durante, né, o século XI, o século XV, a gente vai ver a queda dele e vai ver o nascimento aí de uma nova classe, que é a burguesia. E essa burguesia, né, ela vai ter uma grande importância nessa transformação, nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E quando a gente chega aí na Idade Moderna, eu costumo falar que é o momento que os estados nacionais eles começam a pipocar. Né? Quando o feudalismo ele simplesmente ele acaba, a gente vai ver o surgimento dos próprios estados nacionais, né? Dessas nações tomando um corpo, tomando uma forma. E essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vai ver aí um novo momento na história da humanidade, que é o renascimento do ser humano. Por isso que se chama renascentismo. É quando o ser humano ele tá nascendo novamente. O que isso significa? Agora o ser humano, né, na Idade Moderna, ele não possui mais aquela ideia vigente
que se existia da Igreja Católica, onde eu mostrei a imagem aqui do período medieval, que é daquele ser humano pequeno, aquele ser humano no diminutivo mesmo, aquele ser humano fraco, porque a igreja ela queria passar que todos deveriam ir atrás da sua salvação, que todos eram pecadores. E aí, esse período medieval, a gente tem algo, né, que se chama o teocentrismo, que é simplesmente a ideia de Deus, a ideia do divino no centro de todas as coisas. É como se ele fosse, né, ele emanasse, né? Ele emana aí todas as coisas, ele dá luz à humanidade, né? E então o ser humano que está em busca da salvação, ele é visto como algo pequeno. E quando a gente sai da Idade Média para a Idade Moderna, que é esse período do Renascimento, surgem aí novos pensamentos. O ser humano agora, a gente vai ter a marca do antropocentrismo, é um novo momento onde o homem ele passa a ser o centro das coisas, não é mais a ideia do divino. Agora o homem ele pensa sozinho, ele se desvincula dessa ideia de que Deus explica todas as coisas. Agora o homem está passando a explicar a vida, ele está passando a pesquisar. A gente vai ter o período do racionalismo também. O racionalismo é simplesmente o conhecimento a partir da razão, o conhecimento a partir do conhecimento científico de fato, né? Quando você vai pensar fora da caixinha, fora daqueles padrões, daquela moral católica, beleza? Então, essa imagem, né, que eu mostrei para vocês, a criação de Adão, retrata simplesmente esse momento onde o homem ele está sendo mostrado, né, ele está sendo retratado de uma forma mais forte, o homem ganha uma forma maior e ele está próximo, ele está se aproximando da figura de Deus, ele está quase encostando o dedo no dedo de Deus, né? E se tornando a imagem e semelhança do próprio Deus, ou seja, eu não estou, digamos que, mais no diminutivo, eu não estou mais nessa forma pequena. Agora eu penso, inclusive o Renascimento, né? Essas ideias, essas correntes dentro do Renascimento, né? Principalmente o humanismo é uma corrente dentro do renascentismo, ele vai mostrar que a própria razão, a própria ciência, ela consegue explicar a própria existência de Deus, explicar as coisas sobrenaturais, explicar isso que está fora, né, da nossa vida, nessa vida espiritual, no caso. Então, gente, é muito importante, né? O Renascimento ele diz respeito a um momento na humanidade muito importante, porque é quando o ser humano está nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. A burguesia ela é, digamos que a fonte, né, deste momento. Como é uma nova classe, uma classe que agora está pensando de uma forma mais independente, é o momento que ela começa a pensar mesmo. Então, renascimento significa o outro nascimento, o renascimento do próprio ser humano. Beleza? Gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.